Essa disciplina é Fundamentos e Prática do Ensino da Arte nos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês têm aí a apostila, né, que foi elaborada por mim, professora doutora Maria do Carmo dos Santos, professora da Universidade Federal de Rondônia, pelo professor Rafael Ademir de Andrade, que é cientista social e mestre em educação, pelo fisioterapeuta e artista Cláudio Miranda Júnior e pela arte educadora, né, que é a Teógenes, a conhecida Theo Silveira do Nascimento. Essa disciplina, ela tem uma complexidade, e vocês vão ver aí, pelas unidades, pelas temáticas e pelos objetivos. Por quê? Porque, na realidade, ela vai trabalhar, para além da história da arte, ela vai pegar 4 diretrizes curriculares nacionais diferentes, que é a de dança, a de artes visuais, teatro e música. Então, realmente é uma disciplina um pouco mais complexa. A gente tentou, né, facilitar, botando exemplos, botando os autores que estão discutindo, com mapas conceituais, para que vocês possam, e incluímos, né, alguma referência também na nova lei que foi publicada, a lei em relação, logo depois da aprovação do PNE, a obrigatoriedade de ter no mínimo 2 horas por mês de cinema, né, de filmes em toda a educação básica e filmes brasileiros. Bom, história da arte. E aí a gente vai ter, né, vai perceber no decorrer dos nossos, tanto da apostila quanto da nossa aula agora, que a gente teve diferentes movimentos históricos, períodos históricos, que eles estão entrelaçados com o momento político, com o momento histórico em que está ocorrendo essa mudança, seja nas artes visuais, na dança, em todos os movimentos de expressão artísticas que estão aí colocados. Então vamos começar para o período quinhentista, né? Como o nome já diz, né? É uma arte que foi desenvolvida a partir dos anos 1500 a 1600, que foi escrita basicamente pelos intelectuais que vão colonizar os espaços no Brasil, especialmente os missionários portugueses, né, que vêm ao Brasil e que vão descrever, vão pintar aquilo que eles entendem e veem aqui no Brasil. Então, na realidade, esse período ele vai ser representado muito pelo espanto do homem, né, europeu, que chega no Brasil e vê, né, esse novo mundo, com uma extensa flora, fauna e com um costume cultural de um povo completamente diferente daqueles que eles estavam acostumados. Claro que todo esse movimento artístico, essa arte, essa literatura, essa escultura, essa pintura, vai estar marcado pelo idealismo desse descobridor que chega aqui, né? Pelo modelo eurocentrismo, né? Que era a Europa, que era considerado o centro do mundo, etc., e que vai, aos poucos, colocar essa cultura europeia ou como contrapartida ou como um olhar, pano de fundo para olhar, né, a nossa cultura. E aí o exemplo mais forte que nós temos da literatura, por exemplo, é a carta do escrivão de Pedro Álvares Cabral ao grande rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha. Então, vocês têm aí na apostila, inclusive, a cópia dessa carta, né? O original dela. E aí a gente vai citar só um exemplo de como é que eles retratavam o que eles viam aqui, né? Então, o que ele escreve? O que esse escrivão vai escrever ao rei? A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Têm rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito são bem inocentes. Ambos trazem um lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. Ou seja, né, assim,
um retrato daquilo, deles descrevendo o indígena e o estranhamento frente a um povo que andava nu. Então, o movimento o quinhentismo, o movimento quinhentista, né, é a partir de 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, tá? Porque até ali o Brasil não possuía nenhum registro histórico ou literário, né, da sua própria história. E aí nós temos aí, né, um retrato que vai mostrar as pinturas, né, dos navios chegando ao Brasil, certo? Temos depois, né, de novo, uma pintura mostrando o povo, né, os portugueses chegando e encontrando os nativos, né, nus e com os ornamentos que eram usados na cultura naquele momento. Temos aí também uma pintura que marca esse movimento, né, que é de Vitor Meirelles, é um pintor brasileiro, que vai viver de 1832 a 1903, que é a primeira missa no Brasil, né? Então está aí retratado. Então o que nós temos realmente como registro que pode ser trabalhado com os nossos alunos, né? Até para discutir essa questão de como diferentes períodos históricos, né, e influências que a gente vai sofrer vão retratar e vão influenciar na música, nas artes visuais, no teatro, né, de uma forma geral. Nós vamos ter um retrato da catequização indígena, nós vamos ter um retrato da ritualização indígena e nós vamos ter a pintura, né, na realidade, que é a pintura no corpo humano, né, da arte indígena. Nós vamos ter também de Cândido Portinari, que é pintor brasileiro, um quadro que vai demonstrar o descobrimento do Brasil. Nós temos um outro pintor, que é Oscar Pereira da Silva, que ele vai mostrar, ele vai retratar o desembarque de Cabral em terras brasileiras. E vamos ter a primeira missa do Cândido Portinari, né, também outro pintor famoso, e também vamos ter, né, a escrita, vamos dizer assim, do Pero Vaz de Caminha, quando ele lê a carta escrita, contando, né, o que encontrou no Brasil, a realidade que eles veem quando chegam em terras brasileiras, que está sendo retratado nessa pintura. Então, para este período, para o período quinhentista, a gente indica, né, para vários períodos históricos que vai passar o Brasil na questão das artes. E aí, quando eu falo em artes, eu estou falando em artes visuais, música, dança e teatro. A gente indica alguns filmes, eles não são obrigatórios, mas está aí a indicação, né, que é o Descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro, Caramuru, A Invenção do Brasil, do Guel Arraes, o Guarani, o imortal romance de Peri e Ceci, né, do Fuzi Mansur, baseado na obra de José de Alencar, o Guarani. Temos um outro filme que é Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel, de Carlos Coimbra, baseado também na obra de José de Alencar, Iracema. Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, República Guarani, do Silvio Bach, e Anchieta, José do Brasil, de Paulo César Seracene. São filmes, né, como eu volto a dizer, há agora já aprovado uma lei que a gente vai ver depois, que vai ser obrigatório, uma vez por mês, durante 2 horas, a exibição de filmes brasileiros na educação básica. Portanto, fica aí já algumas indicações de filmes que possam ser trabalhados em relação à questão do descobrimento da história do Brasil. Do quinhentismo, nós vamos para o barroco, que vai mais ou menos de 1600 a 1700. O barroco, na realidade, é uma manifestação, ele vai ser fruto de um conflito dos artistas em relação ao quê? Primeiro, a uma sociedade extremamente religiosa. Segundo, o centro da discussão vai ficar no conflito entre o homem racional e o pensamento religioso. Por quê? Tanto na Europa como no Brasil, é uma tendência, né, a arte é uma tendência atrelada à Igreja Católica, que vai exercer uma forte influência sobre a mentalidade, né, do cidadão, do povo brasileiro, e isso começa a ser, né, marcado e fica registrado na arte barroca. Então, na literatura, o barroco vai ser uma apresentação dos dilemas do poeta entre a grandeza de si como ser humano e o medo sempre presente do pecado,
Então, a marca da religião está aí colocada. E no teatro, nós temos algumas influências importantes do Renascimento, ou seja, a presença de elementos da cultura grega que reapareciam após um longo período de escuridão da Idade Média. Então, na pintura, nas artes visuais, a gente vai ter o quê? Né? Internacionalmente. Temos um exemplo aí do Nascimento de Vênus, que é uma pintura, é uma obra do Sandro Botticelli. Nós vamos ter a Nossa Senhora de Palanfreiros, que é do Caravaggio, né, que é uma tela famosíssima. Na arte barroca, a gente vai ter, inclusive, essa figura que vocês estão vendo, é uma figura que vai aparecer do Velázquez. Na obra, inclusive, do Michel Foucault, quando ele vai discutir Las Meninas, o capítulo Las Meninas vai pegar esse retrato. Nós vamos ter as vaidades da vida humana, né, do Armin Senvik. Nós vamos ter ainda do Caravaggio, né, que é um barroco italiano, né, um artista italiano em Roma que vai estar retratando essa imagem. Bom, no barroco a gente vai ter como grande expoente da poesia barroca o Gregório de Matos, no Brasil, que é um artista baiano, conhecido como Boca do Inferno, né? Já que ele não deixava de denunciar os pecados dos líderes religiosos e poderosos políticos. E por isso ele foi realmente um artista bastante controverso, exatamente por um período fortemente marcado pela religião, e ele vai fazer essa denúncia. Então, um dos maiores artistas barrocos do Brasil, né, aí na área da arte visual, de arquitetura, nós vamos ter o Aleijadinho, que era, né, como ficou conhecido, Antônio Francisco Lisboa, que realizou suas obras em esculturas sacras e obras de arquitetura. Nas esculturas ele usava a pedra, sabão e a madeira, usando técnicas como o rococó de estilo clássico. Então, no Gregório de Matos Guerra, como a gente já falou, né, viveu de 1633 a 1695, e a produção dele foi a poesia lírico-amorosa, a poesia satírica e a poesia lírico-religiosa. Então, nós temos aí um poema, A Instabilidade das Coisas do Mundo, né, do Gregório de Matos, onde ele vai estar questionando, né, vai estar aí discutindo a questão do mundo, da ignorância, da natureza, né, e que tá aí colocado de novo com uma possibilidade para a gente trabalhar com os alunos. Aqui, né, essa cena é belíssima, né, na realidade é o alto mor da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia, certo? Calcula-se que foi usado 1 tonelada de ouro só nos douramentos dessa, e essa talha, na realidade, não se conhece o autor de todo esse trabalho feito nessa igreja. Essa igreja é belíssima, realmente as pessoas, e fica no centro do Pelourinho, né? E é, de novo, um exemplo da arte barroca. E aí nós temos uma obra, né, que é o Carregamento da Cruz, que é uma escultura em madeira, que está no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos e Congonhas, Minas Gerais, e que foi feito por Aleijadinho. Na realidade, Aleijadinho é o autor de 12 das mais importantes obras feitas de pedra-sabão. Ele é considerado um dos mais importantes e representativos artistas do barroco brasileiro. E aí tem os traços típicos, né, onde os estudiosos conseguem identificar se são obras ou não do Aleijadinho, né, ou do Antônio Francisco Lisboa, que é a forma dos olhos, como ele desenhava a sobrancelha, a barba, o bigode, a roupa, ou seja, são esses traços nas esculturas, são esses traços nas obras desses autores que permitem, muitas vezes, quando não se tem autoria, identificar quem foi. Já com a doença, né, o Aleijadinho começa a dar um tom mais expressionista às obras de arte dele. Então, é deste período o conjunto de esculturas, né, os Passos da Paixão e os 12 Profetas, que estão na igreja Bom Jesus de Matozinhos, na cidade de Congonhas do Campo. O trabalho artístico formado por Aleijadinho
são de 66 imagens religiosas esculpidas em madeira e 12 feitas de pedra-sabão, e são considerados um dos mais importantes e representativos do barroco brasileiro. Na realidade, quando se fala em barroco brasileiro, né, se associa o nome de Aleijadinho. E quando se fala na doença dele, que ele teve uma doença que não se sabe se foi reumatismo, artrite, o que era. Há várias teses sobre isso, mas no qual ele foi ficando incapacitado de trabalhar com a mão e inclusive com os pés. Então nós temos aí, né, vários, né, obras de arte, de novo, né, do Aleijadinho, exemplos da arte barroca. Nós temos a imagem da igreja, né, de novo com as obras de Aleijadinho, de novo, né, com a arquitetura e o trabalho dele. Temos aí uma imagem, né, do barroco mineiro, né, que é muito característico, de novo, das obras, né, de onde estão as obras dele. E aí nós vamos para o período arcadista, que vai de 1768 a 1836. O que é o arcadismo na realidade? O arcadismo, né, na literatura, ele vai surgir na Europa no século XVIII, também chamado de setecentismo ou neoclassicismo. O nome arcadismo é uma referência à Arcádia, que é uma região campestre, né, que fica na Grécia Antiga, que era tida como ideal de inspiração poética. A principal característica do período arcadista é a exaltação da natureza, né, nessa literatura. Então, é neste momento que você tem uma diminuição na cultura brasileira da influência da Igreja Católica sobre a formação intelectual. Influência essa que vem da Europa, onde o iluminismo está em plena ascensão. E aí vem a discussão, não mais da religiosidade, mas de um racionalismo, né? E que está associado também, né, por isso os períodos históricos, à independência dos Estados Unidos em 1776, que vai, né, chamar para essa discussão, para esse novo movimento literário que está aí, e os movimentos de independência que incluem, inclusive no Brasil, em 1808. Então, há nesse período, que vai repercutir na arte, o sentimento de liberdade, né, que está nesse movimento arcadista. Então a gente tem aí uma tela já representando a natureza, já representando, né, esse iluminismo, essa liberdade que está aí colocada. Então nós temos algumas obras de arte que já saem daquele modelo mais barroco, mais religioso para... Então, quais são as principais características do arcadismo? A valorização da vida do campo, a crítica à vida urbana, o uso de pseudônimos, né? Não mais, as pessoas passam a não... a idealização da mulher amada, a linguagem simples e o carpe diem, ou seja, aproveite o dia, aproveite o momento, né? Nós temos aí, a gente colocou aí, até para vocês poderem visualizar melhor, né, o primeiro mapa conceitual, né, que vai envolver o arcadismo. Primeiro, porque facilita uma compreensão. Segundo, porque por aí a gente pode pensar em como trabalhar com o aluno, dependendo da série que a gente for trabalhar, né, um tema a partir disso. Então, no arcadismo a gente vai ter o quê, né? Ele está ligado ao século XVIII, ao setecentismo, né, ligado a Portugal e ao Brasil. Portugal vem da Arcádia, aí depois a gente vai ter o quê? A gente vai ter no arcadismo quem são, na realidade, os autores que estão ligados ao arcadismo: Manuel Maria Boccaccio, Caramuru, Basílio da Gama, Tomás de Aquino. Ou seja, nós temos os principais autores ligados aqui. Do outro lado, nós vamos ter o quê? Quais são os movimentos políticos, o que está acontecendo no mundo para influenciar a arte? Porque
porque a arte ela não está desassociada. Então, a primeira Revolução Industrial, nós estamos em plena Idade Moderna, aí vem a questão do Iluminismo, ou seja, o século das luzes. Nós temos no Brasil a Inconfidência Mineira, nós vamos ter a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né? E aí no século das luzes nós vamos ter o Iluminismo, nós vamos ter o empirismo inglês, o liberalismo, ou seja, nós temos aí nesse mapa conceitual todo um conjunto, né? E aí nós vamos ter também, como resultante desse todo o movimento, nós vamos ter o neoclassicismo, e aí a gente vai ter o racionalismo, o surgimento do materialismo, o anticlericismo, ou seja, né, a própria crítica à religião, a questão da mitologia, nós vamos ter o pastorialismo, o pseudônimo e o bucolismo. Então, o mapa conceitual é para ajudar vocês a pensar que, às vezes, eu posso pegar um movimento histórico, o movimento da arte, e pensar a política, pensar a cultura, pensar os costumes, pensar o que está acontecendo no mundo, porque a arte não está desvinculada, ela não acontece, e temos aí os principais autores ou os principais artistas, poetas, que vão influenciar nesse processo que se chama de arcadismo. Bom, do arcadismo nós vamos para o romantismo. O romantismo ele vai surgir em meio a revoluções. Que revoluções? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Ele vai de 1822 a mais ou menos 1881. Então é um momento que a sociedade vai estar dividida entre duas classes sociais que vão estar em disputa. A burguesia, né, que está surgindo, com o absolutismo, ou seja, os reinados, né, que estão ali, que marcaram a Idade Média. Nós temos também a expansão do comércio, a globalização, o movimento de independência das Américas, impulsionado pela Revolução Francesa e pelo seu ideal de igualdade, liberdade e fraternidade, que também tem uma trilogia, tem 3 filmes que vão discutir só isso, né? A questão da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E o nome dos filmes são exatamente eles. No Brasil, nós vamos citar como um fato importante desse momento histórico a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né, que vai levar ao processo de independência do país em 1808. Né? Em relação às artes, a vinda da coroa ela vai trazer para cá também um grande número de artistas e tendências da vanguarda que vão transformar radicalmente as artes no Brasil. Então, por exemplo, nós temos aí, de novo, né, uma tela, uma figura, que vai mostrar como na pintura, como na arte, esses movimentos que acontecem, econômicos, políticos, da Revolução Industrial, isso tudo vai aparecer na pintura. Vai aparecer como? Nós temos aqui na primeira indicação, né, no lado esquerdo da tela. Na pintura, você vai ter ali o confessionismo. O romântico vai se manifestar, ou seja, o homem com fuzil e um autorretrato de Delacroix, né? Ou seja, já está ali colocada. Também pode-se observar no meio da cena a postura e os gestos drásticos e dramáticos dos personagens que vão mostrar já esse romantismo, né? Essa dramaticidade da sua emoção. Nós vamos também perceber, lá em cima na tela, a mulher ela vai representar a liberdade, liderando o povo na conquista da liberdade, representando também a república. Então, a mulher ali, ela representa a república, né? Vai também aparecer o quê? Os seios expostos, que vão simbolizar a virtude dela. Ela está botando, né? E também teremos, nas mãos dela, a bandeira tricolor com os ideais da liberdade, que é o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade, que foi a bandeira da Revolução Francesa e que vai levar a várias independências de vários países. Aqui nós temos também uma outra forma de mapa conceitual que vai mostrar o romantismo e a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração desse romantismo no Brasil, né? E aí, quais são os temas?
Passa-se a se trabalhar a questão do subjetivismo, do amor platônico, né? No Brasil isso tudo vai surgir, né, com diferentes autores que vão estar aí mapeados e que vão estar indicados na apostila de vocês. Então, o romantismo no Brasil vai acontecer, como a gente chama, entre 1822 e 1881, e vai ter 3 gerações que vão acontecer simultaneamente. Primeiro, o início do romantismo no Brasil, com a Revista de Niterói, que é escrito por nomes como Araújo Porto Alegre e Gonçalves de Magalhães. O início da primeira geração, chamada nacionalista indianista, que é a afirmação da identidade brasileira e o resgate do índio e da natureza como símbolos da nação, né? Então, os principais autores são Gonçalves de Magalhães Dias, que vai estar representando esse ideal. Na segunda geração, ela vai ser marcada pelo mal do século, porque ela vai abordar temas obscuros como a morte, amores impossíveis e a escuridão. Então, exemplo desses autores são Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Já no início da terceira geração, que é chamada Condoreira, nós vamos ter poetas que desenvolviam poesia social, destaques Castro Alves, Souza Andrade e Tobias Barreto. E o fim do romantismo e o início do realismo vai se dar, né, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, nós vamos ter aqui, gente, vocês têm aí na apostila de vocês, os principais escritores românticos brasileiros e as obras que vão marcar, né, para referência, se vocês quiserem trabalhar, né, em sala de aula ou mesmo para leitura com os alunos para pensar em atividades ligadas a isso. Então, se formos datar o romantismo no Brasil, né, ele vai explodir em 1836, né, valorizando a liberdade e o nacionalismo, certo? Até em função do quê? Até em função da independência, desse grito de... Então, em 1836, a grande obra, se entende como uma obra que marca esse período, é Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães, que é considerado o marco fundador do romantismo brasileiro. De 86 a 1840, nós vamos ter a primeira fase desse romantismo, que é marcado pelo misticismo, pela religiosidade, o nacionalismo e a natureza, que os principais escritores, de novo, são Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. De 1840 a 1850, é que nós vamos ter uma forte descrição da natureza, uma idealização do índio, o romance de costumes, que vão ter como destaque os autores Gonçalves Dias, José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. De 1850 a 1860, que é considerada a terceira fase do romantismo, né, vai ser a intensificação desse nacionalismo, mas já prevalecendo o individualismo, a subjetividade, a desilusão, tendo como principais autores Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e, na poesia, José de Alencar, Bernardo Guimarães e Antônio Almeida na prosa. Entre 1860 e 1880, na chamada quarta e última fase, vai prevalecer o caráter social e liberal, ligado às lutas abolicionistas no país. E aí, nós vamos ter essa transição do realismo para o parnasianismo. Na poesia, vamos ter Castro Alves e Souza Andrade, e na prosa, Franklin Távora e Machado de Assis. Em 1881, é publicado as obras O Mulato e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marcam o fim do romantismo no Brasil. Então, o realismo, na realidade, ele vai surgir em oposição a esse romantismo, né? E tendo, né, o realismo, a grande preocupação dele é com eu, né? Volta-se a se preocupar com eu. Por quê? E de onde é que vem essa influência, né, que vai marcar esse movimento literário, esse movimento artístico? Tem duas grandes influências. Primeiro, o positivismo preconizado pelos estudos de Saint-Simon e Auguste Comte, né? E por fim, de Émile Durkheim, que buscava uma transformação social pela ordenação social, pela coesão entre os homens, suas atitudes e valores. E,
por outro lado, do socialismo preconizado pelos estudos de Karl Marx e Friedrich Engels, que buscava uma transformação da sociedade pelo fim da burguesia. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber, de novo, que a arte ela não está desassociada dos movimentos políticos, econômicos, de liberdade, ou seja, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas cidades, ela vai influenciar nesses autores e muitas dessas obras vão influenciar também na arte e vice-versa. Então, ambas as vertentes, tanto o positivismo como o socialismo ou o comunismo do Karl Marx, né? Ambas essas vertentes vão gerar manifestações artísticas. Da socialista, podemos destacar Mayakovsky, Oscar Wilde e Brecht. Do movimento positivista, podemos destacar Tolstói, Machado de Assis e essa de Queiroz. Então, a gente vai ver que não há uma unidade, não há um pensamento único, né? Há movimentos e esses movimentos vão gerar diferentes correntes, vamos dizer assim, de obras literárias. Na questão da escultura, a grande referência internacional vai ser o Rodin, né? E aí a gente tem a estátua do pensador do Rodin, né? Que vai mostrar esse momento, né? Que é um ícone, né? Para pensar. Inclusive, essa estátua esteve no Brasil há cerca de 10 anos, né? Em Salvador, em exposição, e é realmente muito, muito bonita a estátua. Então, o realismo, na realidade, nas artes plásticas, na literatura, no teatro, o realismo no Brasil, as artes plásticas no Brasil, a literatura do Brasil, o teatro no Brasil. Então, a gente vai ter tudo isso muito misturado e também uma influência do romancista francês Flaubert, né, que vai tratar o realismo como um movimento artístico e cultural que vai se desenvolver na segunda metade do século XIX. Então, qual é o contexto histórico na Europa do realismo? É um reflexo do materialismo, a partir de Marx, e do cientificismo, né, da segunda metade do século passado, né, da glorificação da ciência. No Brasil, o momento da crise social, quando a civilização burguesa e a urbana começa a tomar lugar na sociedade agrária, latifundiária e escravocrata. Ou seja, você tem todo um movimento aí, né, de uma passagem de um modelo escravocrata para o modelo, né, da ascensão da Revolução Industrial e da burguesia se instalando. Então, o realismo e o naturalismo. O realismo é uma reação contra o romantismo era a apoteose do sentimento, enquanto o realismo vai ser a anatomia do caráter. Então, no realismo, você tem a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. E essa é uma fala da Essa de Queiroz, né, no qual ela vai dizer, né, participar desse movimento e dizer, olha, o realismo, na realidade, vem aquela crítica, aquele modelo romântico que era interessante, mas que não era real. Né, uma realidade posta que ela não é toda bonita, né, que tem coisas aí que precisam ser. E aqui, de novo, a gente colocou, para melhor entendimento de vocês, para pesquisa futura, para trabalhar futuramente, um mapa conceitual. Então, nós vamos ter aqui, historicamente, o quê? Nós vamos ter, na Idade Antiga, a literatura clássica, com Homero, Virgílio. Nós vamos no Renascimento para o classicismo, né, com a poesia épica. Nós vamos no Iluminismo para o arcadismo, com a poesia lírica, então os autores. Nós vamos para o realismo, que já está na segunda metade do século XIX, né, já com a Revolução Industrial acontecendo. Então, nós vamos ter o realismo com Machado de Assis e as obras, nós vamos ter o naturalismo com Aloysio de Azevedo e as obras, e o parnasianismo com Olavo Bilac e a obra colocada. Nós vamos ter uma linha, que é o humanismo, e aí a gente vai ter, né, o trovadorismo, né, com as cantigas líricas, satíricas e etc., e os autores.
nós vamos ter o teatro, né, com autos farsas, com Gil Vicente, nós vamos ter na poesia Gregório de Matos, né, vamos ter os sermões com o Padre Antônio Vieira, e aí o barroco na contracultura, nós vamos ter o romantismo nas diferentes gerações e o simbolismo também, né, já no final do século XIX, também com seus autores. Muito mais para vocês poderem se situar historicamente e ver quem são os ícones. Não são os únicos, mas são os ícones que estão colocados desses grandes movimentos. Então, o modernismo no Brasil, ele vai ter início, é claro, no século XX, né, com o capitalismo urbano e industrial que começa a se desenvolver no país. Né? O movimento modernista vai ser encabeçado por Oswaldo e Mário de Andrade, que vão romper com o romantismo e com o realismo no tocante às temáticas trabalhadas, né, na questão da estética. Por quê? Porque eles intencionavam deixar para trás esse fundamento rural e ultrapassado dos movimentos artísticos anteriores e questionam, né, esse novo país que está aí colocado. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, um poema, né, chamado Erro de Português, do Oswaldo de Andrade, de 1925. Quando o português chegou, debaixo de uma bruma-chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ou seja, ele está fazendo aí, né, uma comparação, que o português chega ao Brasil e ele acaba vestindo o índio. Mas, na realidade, ele faz, né, um paralelo da natureza com, concretamente, dizendo, olha, se fosse um dia de sol, quem sabe o índio tivesse convencido o português a ele sim tirar a roupa e não o inverso. Pré-modernismo. De novo aí a gente fez uma tabela, a gente botou aí uma tabela, tá aí as fontes em todas as tabelas que estão colocadas, para demonstrar quem são os autores, de onde é que vem, qual é a influência que eles sofrem, né, no período que vai anteceder as grandes mudanças da Semana de Arte Modernas. Então, nós vamos ter Graça Aranha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e Simões Lopes e Neto, que são autores importantíssimos, né, que são artistas importantíssimos para o ensino de arte. E aí nós vamos ter folders mostrando a primeira Semana de Arte Moderna, né, no Brasil, em 1922, certo? Né? E tudo aquilo com Vila Lobos, né, com uma nova forma, tanto na arte, na música, na escultura, nos diferentes movimentos da arte. E vamos ter 90 anos depois, também vários desenhos, né, várias figuras mostrando, né, chamado a Semana de Arte Moderna de 2012, portanto 90 anos depois, a primeira foi em 1922, de Desvairados. E aí a gente vai ter de novo, né, tanto figuras, né, tanto imagens da primeira, como essa de Vila Lobos, como as atuais na arte moderna. Se tem, na realidade, esse histórico de 90 anos aí sendo perpassado. E, de novo, para tentar ajudar a compreender, porque toda a parte teórica de quem está discutindo isso, vocês têm na apostila, né? O que a gente está tentando é ajudar a sintetizar com essa aula. Nós vamos ter aí um quadro feito, né, e publicado pela Abril Educação, que está aí a fonte de onde a gente pegou essa figura, da periodização da literatura brasileira. Então, qual é o painel histórico literário brasileiro? Então, nós vamos ter os estilos, o romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Qual é o panorama mundial? O que estava acontecendo nesse momento? O panorama brasileiro e as datas. Então, nós vamos ter no romantismo, né, o que estava acontecendo no mundo? A burguesia no poder. O que estava acontecendo no Brasil? Segundo Império, Guerra do Paraguai, lutas abolicionistas, literatura nacional. No realismo e naturalismo, o que estava acontecendo no panorama mundial? Socialismo, evolucionismo, positivismo, as lutas antiburguesas, segunda Revolução Industrial. O que estava acontecendo no Brasil? Abolição,
república, o romance realista, o romance naturalista e a poesia parnasiana. No simbolismo e pré-modernismo. O que estava acontecendo no mundo? Pré-guerra, Primeira Guerra Mundial, Freud e a psicanálise, a Revolução Russa, né, e as vanguardas artísticas. No Brasil, nós tínhamos o governo Floriano, a revolta armada e a revolta de Canudos. No modernismo, o que estava acontecendo no panorama mundial? Nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial. No Brasil, ditadura de Vargas, primeira semana de artes modernas e as gerações modernistas. Então, para a gente compreender, volto a dizer, né, que a arte, seja literatura, artes visuais, dança, música ou teatro, ela está ligada, né, ela está datada e ela está atrelada a quê? A história, aquilo que está acontecendo no mundo, e aquilo vai marcar os artistas. Bom, com isso, nós terminamos a primeira parte, que é a história da arte, para dar um panorama para vocês.